Gravamos um vídeo de família, mas ao assistir, notamos algo assustador que não deveria estar lá. Era para ser apenas mais um domingo comum na casa dos meus pais, em Juiz de Fora. O tipo de tarde preguiçosa que eu tanto precisava depois de uma semana inteira corrigindo provas de história no Colégio Santa Teresa. Aos 36 anos, mãe solteira de 2 filhos, esses momentos de aparente normalidade eram meu refúgio. "Mãe, olha o que eu consegui fazer!" Davi gritou do quintal, balançando orgulhoso uma pipa amarela que havia conseguido empinar sozinho pela primeira vez. Sorri e peguei meu celular para filmar. Aos 7 anos, meu caçula ainda tinha aquela pureza que me fazia acreditar que o mundo não era tão complicado quanto parecia na sala de aula, quando explicava sobre guerras e revoluções. Mateus, meu filho mais velho de 15 anos, estava no quintal dos fundos jogando futebol com os primos, suas risadas ecoando por toda a casa. "Viviane, vem comer que a picanha está no ponto." "Meu pai, Osvaldo," gritou da churrasqueira, usando aquele avental ridículo que minha mãe havia dado de presente no Dia dos Pais. O cheiro da carne assada misturava-se com o aroma do feijão tropeiro que minha mãe, Conceição, preparava religiosamente todo domingo. Era reconfortante, familiar, exatamente o que eu precisava depois dos últimos meses turbulentos, tentando equilibrar as contas, os filhos e a constante sensação de que algo importante estava faltando na minha vida. Continuei filmando Davi, que agora tentava fazer a pipa, dançar no ar como havia visto outros meninos fazendo na pracinha perto de casa. Sua concentração era absoluta, a língua para fora, os olhos grudados no céu azul sem nuvens. "Deixa o tio ajudar," ofereceu meu primo Ricardo, se aproximando, com um sorriso gentil. "Não precisa, eu consigo sozinho," Davi respondeu com aquela teimosia típica da idade. Sorri e continuei gravando. Esses eram os momentos que eu queria preservar, quando tudo fazia sentido e a vida parecia simples. Filmei por mais alguns minutos, capturando as risadas, as conversas de fundo, minha irmã Soraya reclamando do calor enquanto abanava o rosto com um prato de papel. "Esse menino tem a tua teimosia, Vivi," ela disse, enxugando o suor da testa. "Lembra quando você insistia que conseguia andar de bicicleta sem rodinhas?" "E consegui," respondi, ainda filmando. Só levei uns 15 tombos antes. Soraya riu, mas havia algo diferente em seus olhos naquele dia. Uma inquietação que eu não conseguia identificar. Ela olhava constantemente para a casa, como se esperasse alguém ou alguma coisa. O almoço transcorreu normalmente. Papai contou suas histórias repetidas sobre o tempo em que trabalhava na fábrica de móveis. Mamãe se preocupou se todos estavam comendo o suficiente, e nós, filhos, reviramos os olhos nas partes certas das narrativas familiares. Era um ritual, confortável, previsível. Quando chegou a noite, já em casa, decidi assistir aos vídeos que havia gravado. Davi estava no banho, Mateus estudando para uma prova de matemática, e eu finalmente tinha alguns minutos para mim. Sentei-me no sofá da sala com uma xícara de chá de camomila e conectei o celular na televisão. As imagens começaram a passar. Davi com a pipa, as risadas, a família reunida. Sorri sozinha, relembrando a tarde agradável. Foi então que pausei o vídeo em um momento específico, quando a câmera havia captado não só Davi no quintal, mas também a janela da sala ao fundo. Havia uma sombra ali. Não uma sombra comum, daquelas que árvores ou nuvens fazem. Esta era diferente. Tinha forma humana. Voltei o vídeo, assisti novamente. A sombra estava lá, parada atrás da janela, como se alguém estivesse observando do lado de dentro da casa. Mas naquele momento, todos estávamos no quintal. Senti um arrepio subir pela espinha. Dei zoom na imagem e meu coração disparou. Era um rosto. Um rosto que eu conhecia melhor que o meu próprio. Vinícius, meu irmão gêmeo, morto há 3 anos em um acidente de carro na BR-040. As mãos começaram a tremer. Voltei o vídeo mais uma vez, desta vez prestando atenção em cada detalhe. Não havia dúvida. Era ele. Os mesmos olhos escuros, a mesma cicatriz pequena, na sobrancelha esquerda que ele havia ganhado quando éramos crianças.
Isso não é possível, murmurei para mim mesma. Mas ali estava ele, claro como se estivesse vivo, me observando através da janela da sala dos meus pais. Um local onde ele havia passado a infância inteira, onde havíamos crescido juntos, compartilhado segredos, sonhos e medos. O chá escorreu pelos meus dedos quando a xícara escorregou das minhas mãos, se estilhaçando no chão da sala. Não dormi naquela noite. Fiquei na sala até às 3 da manhã, assistindo e reassistindo ao vídeo, tentando encontrar uma explicação lógica. Reflexo da televisão? Sombra de algum objeto? Minha mente de professora, treinada para analisar fontes históricas e separar fatos de interpretações, se recusava a aceitar o que meus olhos viam, mas não conseguia negar. Era Vinícius. Na segunda-feira, cheguei à escola com olheiras profundas. Durante a aula sobre a Revolução Francesa, minha mente divagava para aquele rosto na janela. Os alunos da 8ª série perceberam minha distração. "Professora, a senhora está bem?" perguntou Amanda, uma menina esperta que sempre sentava na primeira fileira. "Estou sim, querida. Onde paramos mesmo?" "Na guilhotina", respondeu Pedro do fundo da sala, e alguns colegas riram nervosamente. Guilhotina. Morte. O paralelo me atingiu como um soco no estômago. Após as aulas, decidi ligar para Soraya. Precisava saber se ela havia notado algo estranho no domingo, mas quando mencionei o vídeo, sua reação foi estranha. "Vivi, você anda trabalhando demais. Talvez seja hora de tirar umas férias", disse ela, com uma pressa na voz que não era normal. "Soraya, você nem viu o vídeo direito. Eu posso te mostrar." "Não precisa. Foi só um reflexo, uma sombra. Você sabe como essas coisas funcionam." Mas eu sabia que ela estava mentindo. Soraya sempre foi péssima em esconder coisas desde criança. Havia algo que ela não estava me contando. Naquela noite, enquanto ajudava Davi com o dever de casa, ele fez uma pergunta que gelou meu sangue. "Mãe, quem é o homem que fica na janela da vovó?" Minha caneta parou no meio da correção de uma conta de matemática. "Que homem, meu amor?" "O que parece com você, só que de cabelo curto." Ele fica acenando. Vinícius sempre teve cabelo curto. E as pessoas diziam que éramos idênticos, apesar de ele ser homem e eu mulher. Gêmeos univitelinos. "Quando você viu esse homem, Davi?" "Domingo. E ontem também, quando fui brincar no quintal da vovó depois da escola." Meu coração disparou. Davi havia ido para a casa dos meus pais na segunda-feira porque eu tinha reunião pedagógica e voltaria tarde. "Mãe, por que você está tremendo?" Forcei um sorriso, beijei sua testa e mandei ele para o banho. Assim que ouvi o chuveiro ligado, liguei para minha mãe. "Mãe, o Davi disse que viu alguém na janela da casa. Você notou algo estranho?" "Que história é essa, Viviane?" A voz dela soou irritada. "Você está enchendo a cabeça desse menino com besteiras." "Eu não disse nada para ele. Mãe, eu preciso que você..." "Chega." Ela me interrompeu, algo raro. "Seu irmão morreu, Viviane. Morreu. Não vou ficar ouvindo essas fantasias." A ligação foi encerrada abruptamente. Na terça-feira, os eventos se intensificaram. Cheguei em casa após o trabalho e encontrei o quarto de Davi completamente revirado. Roupas espalhadas pelo chão, gavetas abertas, brinquedos fora do lugar. "Davi!" chamei assustada. Ele apareceu correndo da cozinha, com chocolate na boca. "Que bagunça é essa no seu quarto?" "Não fui eu, mãe. Juro. Estava assistindo TV, e quando voltei estava assim." Mateus confirmou que o irmão estava na sala o tempo todo, e ele nunca mentia sobre essas coisas. Foi na quarta-feira que senti o cheiro, Marlboro. O cigarro que Vinícius fumava escondido desde os 15 anos, sempre no banheiro com a janela aberta, achando que ninguém sabia. O cheiro estava impregnado na sala, forte, inconfundível. "Alguém fumou aqui?" perguntei aos meninos. "Que nojo, mãe. Você sabe que odiamos cigarro", respondeu Mateus fazendo uma careta. Mas o cheiro estava lá.
E vinha acompanhado de algo mais. O som de passos no porão. Passos lentos, medidos, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Minha casa não tinha porão. Naquela noite, liguei para o único pessoa que talvez não me achasse louca. Raul, meu vizinho de 70 anos. Ex-seminarista, técnico de informática aposentado, ele sempre foi diferente. Tinha uma biblioteca impressionante sobre espiritualidade e fenômenos inexplicáveis. Raul, eu preciso conversar com alguém. Posso ir aí? Claro, filha. Vou fazer um café. 20 minutos depois, estava sentada na cozinha aconchegante dele, contando tudo. O vídeo, as aparições que Davi via, os objetos bagunçados, o cheiro de cigarro, os passos inexistentes. Raul me ouviu em silêncio, de vez em quando fazendo anotações em um caderno velho. Viviane, disse ele finalmente. Você tem certeza de que seu irmão morreu mesmo? A pergunta de Raul ecoou na minha mente durante dias. Como assim? Se Vinícius morreu mesmo? Eu estive no velório, no enterro. Vi o caixão sendo baixado na terra úmida do cemitério da saudade. Segurei a mão da minha mãe enquanto ela chorava descontroladamente. Mas havia detalhes que nunca fizeram sentido. O caixão estava lacrado. Disseram que o acidente havia sido muito grave, que seria melhor não vermos o corpo. Na época, aceitei essa explicação. Afinal, quem questiona esse tipo de coisa no meio? Do luto? Na quinta-feira, decidi investigar. Pedi para minha vizinha ficar com os meninos e fui até a casa dos meus pais. Mamãe estava no mercado, papai assistindo TV. Era a oportunidade perfeita. Pai, eu preciso ver as coisas do Vinícius. Osvaldo desligou a televisão e me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde criança, meio irritado, meio preocupado. Pra quê, filha? Isso não vai te fazer bem. Preciso, pai, por favor. Ele suspirou fundo e me levou até o sótão. Ali estava tudo: roupas, livros, CDs, uma guitarra velha que ele nunca aprendeu a tocar direito. Mas não era isso que eu procurava. Onde estão os documentos dele? Carteira de trabalho, certidões. Sua mãe guardou numa caixa. Está no armário do quarto. Desci as escadas com o coração disparado. O quarto dos meus pais cheirava a naftalina e alfazema. Abri o armário grande de madeira escura e encontrei a caixa no fundo, atrás de cobertores antigos. Era uma caixa de sapatos comum, mas pesada. Dentro, encontrei coisas que não faziam parte da versão oficial da história. Cartas. Dezenas delas, com remetentes que eu não conhecia. Nomes como Círculo da Verdade Oculta e Fraternidade do Amanhecer. As cartas falavam sobre rituais, sobre abrir portais e comunicação com outras dimensões. Uma delas, datada de 2 semanas antes da morte, dizia: Vinícius, você precisa parar. Isso foi longe demais. Eles sabem onde você mora. Havia também fotos. Vinícius em lugares que eu nunca havia visto, com pessoas vestidas de branco, em círculos, segurando velas. Em uma das fotos, ele segurava um amuleto estranho, uma pedra escura pendurada numa corrente de prata. Mas o que mais me assustou foi uma fita VHS no fundo da caixa, com uma etiqueta escrita à mão. Não assista, vê. Peguei tudo e saí de casa antes que meus pais voltassem. Precisava entender o que estava acontecendo, mas também sabia que não poderia fazer isso sozinha. De volta ao meu apartamento, liguei para Raul. Encontrei algumas coisas. Pode vir aqui? Meia hora depois, estávamos os dois na minha sala, examinando o conteúdo da caixa. Raul pegou uma das cartas e leu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais grave. Viviane, seu irmão estava envolvido com o ocultismo, e pelo que estou vendo aqui, ele balançou a cabeça. Não era brincadeira de adolescente. O que significa isso? Ele estava tentando fazer contato com o mundo espiritual, mas da forma errada, perigosa. Raul pegou a fita VHS e a examinou cuidadosamente. Você tem aparelho de VHS? Não, mas posso pedir emprestado para minha vizinha.
Não. Essa fita... Se seu irmão escreveu para não assistir, talvez tenhamos que respeitar isso. Por enquanto. Naquela noite, sozinha no quarto, li todas as cartas. Vinícius havia se envolvido com um grupo que praticava rituais baseados numa mistura estranha de tradições afro-brasileiras distorcidas e ocultismo europeu. Eles acreditavam que podiam abrir portais entre o mundo dos vivos e dos mortos. Uma carta em particular me gelou o sangue. Era de alguém assinado apenas como M. Vinícius, você foi longe demais na última sessão. O portal que você abriu não se fechou completamente. Coisas estão atravessando. Sua família pode estar em perigo. Você precisa desfazer o que fez, ou as consequências serão irreversíveis. A carta era datada do dia anterior ao acidente. De repente, ouvi um barulho vindo do quarto de Davi. Caminhei pelo corredor escuro e encontrei meu filho sentado na cama, conversando baixinho. Com quem você está falando, meu amor? Com o tio da janela. Ele respondeu naturalmente. Ele disse que está tentando avisar sobre algo importante. Olhei para a janela do quarto. Lá estava ele novamente. Vinícius. Mais claro, dessa vez quase sólido. Nossos olhos se encontraram por um momento eterno. Ele movia os lábios, tentando me dizer algo. Concentrei-me, tentando ler seus lábios. Perigo, parecia estar dizendo. Eles vêm aí. E então desapareceu, deixando apenas o cheiro inconfundível de Marlboro no ar. Na sexta-feira, 3 homens apareceram na porta da minha casa. Eram altos, vestidos de preto, com aquela aparência que não engana ninguém, pessoas que não estão ali para uma conversa amigável. O líder, um homem de uns 50 anos com cicatrizes nas mãos, se apresentou apenas como Miguel. Senhora Viviane, precisamos conversar sobre seu irmão. Meu sangue gelou. Davi estava na escola, Mateus na casa de um amigo. Era só eu e eles. Não sei do que vocês estão falando. Sabemos que você encontrou as cartas. E sabemos que ele tem aparecido para você. Como eles podiam saber? Senti as pernas fraquejarem, mas não demonstrei fraqueza. Saiam da minha casa. Agora. Miguel sorriu, mas não foi um sorriso reconfortante. Seu irmão abriu algo que não deveria ter aberto, senhora. E agora, por causa da teimosia dele, vocês estão todos em perigo. Que perigo? O portal que ele criou permite que outras coisas passem. Coisas que não deveriam estar neste mundo. Vinícius está tentando avisar vocês, mas ele também está preso entre os mundos por causa do que fez. Eles entraram na minha casa sem permissão. Eu deveria ter corrido, gritado, ligado para a polícia, mas algo na voz de Miguel, uma sinceridade sombria, me fez ficar. O que vocês querem? A fita VHS. E o amuleto que ele usava. Não tenho amuleto nenhum. Tem sim. Ele deixou com alguém da família, provavelmente escondido onde vocês menos esperariam encontrar. Foi então que lembrei. 3 anos atrás, pouco antes da morte, Vinícius havia dado um presente estranho para Davi. Um amuleto da sorte, disse ele. Uma pedra escura numa corrente que Davi usava escondido, porque eu achava feio. Por que vocês querem essas coisas? Para fechar o portal definitivamente. E para libertar seu irmão. Olhei para os 3 homens. Havia algo de desesperado neles, como se estivessem correndo contra o tempo. E se eu não der? Então as aparições vão piorar. E, eventualmente, outras coisas vão começar a se manifestar. Coisas muito piores que seu irmão. Naquele momento, o cheiro de Marlboro invadiu a sala. Miguel e os outros homens ficaram tensos. Ele está aqui, murmurou um deles. E estava mesmo. Vinícius apareceu no meio da sala, mais sólido do que nunca. Pela primeira vez em 3 anos, pude ver meu irmão gêmeo claramente, como se ele nunca tivesse partido. Vivi, sua voz ecoou como um sussurro distante. Não confie neles. Miguel sacou algo do bolso, uma espécie de crucifixo misturado com símbolos que eu não reconhecia.
Vinícius, você precisa partir. Está causando mais problemas. Não! A voz do meu irmão ficou mais forte. Eles mentiram para vocês. Eles não querem fechar o portal. Querem controlá-lo. Foi então que entendi. Esses homens não eram vítimas dos experimentos de Vinícius. Eles eram parte do grupo. Talvez até os líderes. Vivi, corra! Vinícius gritou, sua forma começando a flutuar. Pegue as crianças e corra. Miguel avançou em minha direção, mas algo extraordinário aconteceu. As lâmpadas da casa começaram a piscar violentamente. Os quadros nas paredes tremeram. O chão sob nossos pés vibrou como se houvesse um terremoto. Vinícius estava ficando mais forte. Você não entende! Gritei para Miguel. Ele não quer machucar ninguém. Ele está tentando proteger a família. Ele está descontrolado. Miguel respondeu, lutando para manter o equilíbrio enquanto a casa tremia. Quanto mais tempo ele ficar preso entre os mundos, mais instável tudo fica. Foi então que percebi a verdade. Vinícius não estava aparecendo porque havia aberto um portal por acidente. Ele estava aparecendo porque se recusava a partir enquanto sua família estivesse em perigo. Vinícius! Gritei para meu irmão. O que você quer? O que preciso fazer? Sua forma se estabilizou por um momento e ele me olhou com aqueles olhos que conhecia tão bem. A fita, Vivi. Assista à fita. Tudo está explicado lá. E proteja as crianças. Eles vão tentar usar o Davi. Usar como? Crianças são mais sensíveis. Eles querem usar ele para abrir o portal completamente. Miguel e os outros homens estavam saindo da casa, claramente derrotados pela manifestação de Vinícius. Isso não acabou, gritou Miguel da porta. Você não sabe o que está protegendo. Vinícius esperou eles saírem completamente antes de se aproximar de mim uma última vez. Vivi, eu sinto muito, por tudo. Eu só queria entender o que havia depois da morte. Nunca imaginei que colocaria vocês em perigo. Estendi a mão na direção dele e, por um momento breve, senti como se pudesse tocá-lo. Eu te amo, mano, sussurrei. Eu também te amo, irmã. Sempre amarei. E então ele desapareceu, deixando apenas o silêncio e a certeza de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela mesma noite, consegui um aparelho de VHS emprestado com Dona Rosa, minha vizinha de 80 anos que guardava tudo porque nunca se sabe quando vai precisar. As crianças estavam dormindo, a casa estava silenciosa, e eu finalmente tinha coragem de assistir a fita que Vinícius havia deixado. A imagem tremulou na tela antes de se estabilizar. Lá estava ele, meu irmão gêmeo, sentado no que parecia ser um quarto escuro, iluminado apenas por velas. Suas mãos tremiam enquanto falava. Vivi, se você está assistindo isso, significa que algo deu errado. Muito errado. Pausei a fita por um momento, respirei fundo e continuei. Eu me envolvi com pessoas perigosas. O círculo da verdade oculta não era o que parecia. Eles não queriam apenas se comunicar com os mortos. Eles queriam controlar a passagem entre os mundos. Usar isso para ganhar poder, dinheiro, influência. Vinícius olhou diretamente para a câmera, e foi como se ele estivesse ali comigo. Descobri que eles planejavam usar crianças da nossa família como pontes. Crianças são mais puras, mais sensíveis. O Davi... Eles sabem sobre o Davi. Por isso preciso proteger vocês, mesmo que custe minha vida. Meu coração disparou. 3 anos antes de eu descobrir, Vinícius já sabia que queriam usar meu filho. Se eu morrer, não foi acidente. E se eu aparecer para você depois da morte, é porque ainda não consegui fechar completamente o que abri. O amuleto que dei para o Davi é a chave. Ele precisa ser queimado numa fogueira feita com sal grosso e arruda, durante a lua nova, no mesmo local onde fiz o primeiro ritual. A fita mostrou então imagens do local. Uma clareira no meio da mata do Crambeck, nos arredores de Juiz de Fora. Um lugar que eu conhecia bem da nossa infância, onde íamos brincar de esconde-esconde. Vivi, eu te amo.
sempre te amei. Me perdoa por ter colocado nossa família em perigo. A fita terminou com Vinícius soprando as velas, deixando a tela escura. Na manhã seguinte, reuni as crianças e expliquei, da forma mais simples possível, que precisávamos fazer uma viagem especial para ajudar o tio Vinícius a encontrar a paz. Davi, com sua sensibilidade de criança, entendeu imediatamente. É para ele parar de ficar triste na janela, né, mãe? Exatamente, meu amor. Mateus, sempre mais cético, fez mais perguntas, mas acabou concordando em nos acompanhar. No sábado à noite, lua nova, fomos para a mata do Crambeque. Raul veio conosco, carregando sal grosso e ramos de arruda que havia conseguido no mercado central. Davi trouxe o amuleto sem questionar. Aquela pedra escura que sempre achei estranha, mas que ele usava religiosamente desde que Vinícius a havia dado. A clareira estava exatamente como na fita. Montamos uma pequena fogueira no centro, seguindo as instruções de Vinícius. Quando o fogo estava forte, pedi para Davi jogar o amuleto nas chamas. Tchau, tio Vinícius, ele disse simplesmente, e atirou a pedra no fogo. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca esquecerei. A fogueira cresceu absurdamente, criando chamas azuis que subiam até as copas das árvores. O vento começou a soprar em círculos ao nosso redor, e senti aquele cheiro familiar de Marlboro uma última vez. Vinícius apareceu no meio da clareira, mais diferente, mais leve, transparente, em paz. Ele sorriu para nós, acenou para Davi e articulou um obrigado silencioso na minha direção. E então, desapareceu. Para sempre. As chamas voltaram ao normal. O vento cessou e pela primeira vez em semanas senti uma paz profunda tomar conta do meu coração. 3 meses depois, tomei uma decisão que mudou minha vida. Deixei a escola e comecei a escrever sobre espiritualidade, sobre a importância de honrar nossos mortos e sobre como o amor familiar transcende a própria morte. Meu primeiro livro, Os Fantasmas que Compartilhamos, se tornou um sucesso inesperado. Davi nunca mais viu o tio da janela, mas desenvolveu uma sensibilidade especial para ajudar outras pessoas que passavam por perdas. Mateus, inicialmente cético, passou a respeitar mais os mistérios da vida. E eu aprendi que nem todos os fantasmas vêm para nos assombrar. Alguns vêm para nos proteger, para nos ensinar que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. A janela da casa dos meus pais agora reflete apenas a luz do sol e o movimento das árvores. Mas às vezes, quando o vento bate certo, ainda sinto um cheiro suave de Marlboro misturado com o perfume das flores do quintal, e sorrio, porque sei que Vinícius finalmente encontrou seu caminho para casa. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.